Greve em Hollywood faz incel chamar Barbie de feia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a greve de Hollywood a partir do vídeo do Galãs Feios e uma atualização do debate do react que a gente já fez sobre o PH Santos. Vamos falar um pouquinho sobre a greve de Hollywood mais uma vez. Aqui no chat comentaram, inclusive agora, que, enfim, pudim rosa, pudim da Barbie é o suprassumo da globalização. Aqui no Rio de Janeiro, gente, eu tenho visto nos stories de um colega meu, o Matheus Fiore, que de vez em quando me vê no YouTube também. Ele postou em algum restaurante aqui do Rio de Janeiro que nesses dias botou tudo rosa. Era pudim rosa, era macarrão rosa, pipoca rosa, os doces, tudo era rosa, sabe? Bizarro, bizarro. Como o capitalismo ele consegue construir um senso de pertencimento em grupo, de fato, que a partir dessa lógica de pertencimento em grupo constrói consumidores das mais diversas esferas de consumo, né? Que extrapolam a lógica do filme. Que faz pessoas, inclusive no Twitter, defender filmes que elas nem assistiram ainda. Curioso, né? Curioso demais. As pessoas, elas defendem filmes que elas nem assistiram ainda. Enfim, Twitter sendo Twitter, né? Quero muito assistir o filme, ainda não consegui assistir, mas vamos ver como é que vai ser esse filme aí, né? Vamos lá, vamos assistir aqui o Galãs Feios. O que ele tem pra nos dizer sobre a greve de Hollywood? Fala, seus mal diagramados. Tim Maia dizia muito sabiamente que só no Brasil goza, traficante é viciado e pobre é de direita. Isso é um resumo bravateiro e grosseiro, mas é verdade que não se aplica apenas ao Brasil, infelizmente. Mas por aqui especificamente se expande para outras áreas. O fato de sermos uma nação em que o trabalhador mais f***, e mal pago tende a ser contrário aos sindicatos é fruto dessa falta de consciência do nosso lugar no mundo e no mercado de trabalho. A demonização dessas organizações foi arquitetada há décadas a fio pela burguesia, empresariado, mídia e a classe política dominante, principalmente... Tô mais curioso pra ver Barbie do que Oppenheimer. Assim, falaram aqui no chat, né? É interessante isso, porque eu até falei sobre isso lá no Stories do Instagram recentemente, me mandaram uma pergunta, hoje, inclusive, se eu achava que que o filme da Barbie traria pra Hollywood uma nova perspectiva autoral no cinema mainstream. E assim, a grande questão é que, sob uma perspectiva mercadológica, de fato, Hollywood tem tentado superar a lógica dos streamings. Porque, veja, o streaming surge para Hollywood como um desafio. Né? Quando eu digo Hollywood, eu estou falando dos grandes estúdios tradicionais fora da perspectiva do streaming. Né? Surge como um desafio para Hollywood. Sobretudo quando a gente fala das salas de cinema. As salas de cinema elas vêm enfrentando um problema com relação ao surgimento dos streaming. O streaming nada mais é do que uma evolução da televisão. E a televisão já foi um problema para o cinema lá no passado, né? Agora, se a Barbie vai ser a resposta, Barbie e os outros filmes serão resposta para isso, pode ser. O cinema tá em eterna morte, o cinema morre constantemente, né? A gente fala sobre isso num vídeo também que a gente reagiu sobre as mortes do cinema lá no YouTube. Mas, veja, o cinema ele já tem tentado superar isso porque, até então, as salas de cinema elas têm respondido ao streaming com filmes de super-herói. Era o que tinha pra ser feito, sabe? Era o que dava. Só que Hollywood não poderia ficar parado nesse sentido, senão os streaming tomam espaço. E aí, recentemente, a gente tem na figura de Top Gun, na figura do John Wick, até mesmo de Avatar, filmes que têm uma carga autoral bastante forte, e agora com Barbie e os filmes do Nolan, que tem uma carga autoral bastante interessante e que modificam. E Indiana Jones não. Indiana Jones não cai muito nessa onda, não. Missão Impossível também, mas Missão Impossível já é uma franquia antiga. Não cai muito nisso, mas é uma franquia antiga. Mas quando eu digo de Missão Impossível, quando a gente fala de Top Gun e tudo mais, não são exatamente de autores, diretores, mas de um ator-autor, que é o Tom Cruise, tá? Que chama as pessoas pra sala do cinema. Então veja, Hollywood tá, de certa forma, mesmo que de maneira muito tímida ainda,
resgatando alguns autores para a sala do cinema, para grandes produções. Chamando a Greta Gerwig para fazer isso, fazendo um filme, uma franquia como John Wick, com algum grau de experimentalidade, valorizando a figura do dublê, né, e tudo mais. Mas, sabe? Esse é muito início ainda de como a sala do cinema está tentando superar o streaming. Pode ser que seja esse o caminho? Pode. Entretanto, é preciso que a gente compreenda que estamos falando de interesses divergentes aqui. Os interesses do autor no cinema, do diretor, do artista, é divergente aos interesses do mercado. É divergente dos interesses do lucro. Sabe? Isso já aconteceu na história de Hollywood quando a gente vai falar, por exemplo, da nova Hollywood, que foi um momento histórico da produção cinematográfica hollywoodiana em que os autores, de certa forma, ganham espaço na produção cinematográfica. Que momento histórico é esse? Brian De Palma, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, William Friedkin, esses autores que vocês conhecem de alguma forma e que fizeram filmes renomadíssimos em Hollywood, como, enfim, Poderoso Chefão, sabe? Mas a própria Nova Hollywood já nos deu indícios de que é um movimento, que esse movimento de tentar justapor o autor às lógicas de mercado é complicado, é complexo. Porque são interesses divergentes. Porque enquanto o artista quer liberdade para sua produção, o mercado quer suprimir o trabalho do artista em razão do lucro. Saca? Então, deu problema lá na Nova Hollywood. E a gente não sabe até quando o mercado vai continuar aderindo à perspectiva do grande autor a fazer mainstream. Não sei ainda. Tá? História pública. Ian tá aqui, olha só. Seja bem-vindo, Ian. Ian, tô esperando seu convite, hein? Pra gente fazer aquela live, hein? Tô esperando teu convite. Vamos lá. Greve em Hollywood faz incel chamar Barbie de feia. Parece o nome de comunidade Orkut. Total. Vamos continuar. Em redutos nos quais ninguém teria coragem de enfrentar os patrões, como cidades longe demais das capitais, afinal ninguém quer tomar um tiro de um jagunço. Quando hoje conhecemos algum sujeito que dirige um Ômega 1998 com um toca-CD Kenwood e que defende com unhas e dentes o direito do empresário em não negociar com os sindicatos e nem oferecer direitos mínimos aos empregados, não é algo que surgiu do nada. A doutrinação aconteceu a conta-gotas e contaminou a ideologia de uma ralé que acredita no pensamento mágico de que basta se esforçar 14 horas por dia no Uber que você também vai chegar naquele lugar reservado para os vencedores e esforçados. Quando, na real, sabemos que na melhor das hipóteses teremos uma lesão por esforço repetitivo e gastrite pela ingestão de risoles fritos em tachos que não passam por troca de óleo desde a Copa do Catar. Mas se por aqui o sindicalismo foi ferido de morte pela reforma trabalhista de Michel Temer, ele está, neste exato momento, possibilitando uma revolta dos roteiristas e atores contra Hollywood, inclusive com direito à adesão de Margot Robbie, que prova que se no Brasil o meme da Barbie fascista se aplica muito bem, principalmente nas faculdades de medicina, nos Estados Unidos, a Barbie é tão adepta da representatividade que já tem a sua versão sindicalista. O caso é emblemático do ponto de vista político para uma época como a que vivemos. Apesar de trabalhadores da indústria cinematográfica serem muito bem remunerados nos Estados Unidos... Calma, né? Eu não sei se ele vai corrigir isso também, mas assim, calma. Não, os atores da indústria cinematográfica hollywoodiana, os astros são bem remunerados, né? Mas a gente pensar em todos os atores sindicalizados, pensar nos roteiristas e tudo mais, não é bem por aí, né? Sabe? Para cada Margot Robbie, para cada Leonardo DiCaprio, existem centenas de figurantes ou atores que, enfim, fazem pequenos trabalhos e que não têm seu espaço, porque não tem espaço mesmo na mídia, né? Então, essa greve não é sobre a Margot Robbie, sabe? Apesar de ser também uma trabalhadora, ela
ela é muito mais um rosto importante para dar visibilidade para a greve do que, de fato, quem é interessado, de fato, nessa greve, né? Eles não são donos dos meios de produção e são prejudicados sempre que possível pelas 2 dúzias de estúdios e plataformas de streaming que dominam esse mercado. Mas afinal, o que está em jogo nessa pausa que pode colocar até algumas produções em risco? E é o que a gente estava falando no início da live. Os estúdios, eles estão correndo atrás também com o surgimento do streaming, né? É o mercado hollywoodiano se autodestruindo. Ele vai sendo criativo para romper barreiras de acumulação, tá, gente? E essa é a perspectiva do capitalismo que a gente sempre conversa por aqui. Ele funciona sob essa ótica da quebra de barreiras de acumulações. Tá? Então, onde houver uma barreira para continuar o acúmulo infinito de riquezas, eu vou quebrar essa barreira, seja a custo do que for. Seja o sangue, seja a casa das pessoas. Lembra do vídeo lá do ator? Qual é o nome dele mesmo? Me lembrem aí. Mas seja a custa da casa dos trabalhadores, seja a custa de sangue, seja a custa de demissão em massa, as barreiras... Isso, Ron Perlman. Os trabalhadores serão despejados. Seja a custa do que for, essas barreiras serão rompidas para que o capitalismo, para que os donos dos meios de produção continuem acumulando. Quebra de barreiras de acumulações. E essas quebras de barreiras de acumulações, elas podem ser internas, ou seja, nacionais, como internacionais. E aí, repetindo o que eu falei lá no nosso react ao PH Santos, a gente precisa compreender que a nova divisão internacional do trabalho está intimamente relacionada a essa greve. Como a Netflix, ela se antecipou a essa greve porque sabia que essa greve iria acontecer e ela passa a investir em produções internacionais. Não porque a Netflix é boazinha e não, agora vamos investir aqui em produção coreana, nós vamos fazer a La Casa de Papel, vamos fazer todas as produções de tudo que é lugar do mundo, porque a gente é bonzinho e tudo mais. Não. Porque agora estourou a greve em Hollywood, mas a Netflix não precisa parar de fazer seus filmes, seus produtos. Porque ela vai parar de fazer ali internamente. E sim, claro, as produções feitas em Hollywood continuam sendo as mais assistidas. Mas ela não precisa parar na Coreia. E aí vocês começam a compreender por que a Coreia é tão importante geograficamente também, mas estrategicamente na produção cinematográfica para os Estados Unidos. Para produção audiovisual, para produção cultural para os Estados Unidos, né? Como essa nova divisão internacional do trabalho faz com que, de fato, se desmobilize a classe trabalhadora ao longo do globo e, portanto, a escala produtiva ela se descentraliza, né? E faz com que o streaming hollywoodiano, norte-americano, como a Netflix, possa investir em outras escalas produtivas de trabalho em outros lugares. E o afasta da greve de um sindicato forte como é a SEG. Sabe? Sabe qual é a parada? Como eu consigo me desvencilhar de uma lógica de produção interna, centralizada, de trabalhadores organizados, descentralizando a produção e indo buscar trabalhadores de maneira internacional e transmitindo o imaginário para as pessoas de que eu sou bonzinho. Porque eu tô investindo na Coreia do Sul. Eu tô investindo em produção na Espanha, eu tô investindo em produção no México, eu tô investindo em produção em tudo que é canto, gente. Então eu sou bonzinho. Mas a gente percebe que os interesses da Netflix não são em valorizar a produção audiovisual desses lugares, quando a gente percebe, quando a gente assiste esses filmes, que são produções muito semelhantes ao que são produzidos nos Estados Unidos, gente. A lógica de produção estética é semelhante. É o algoritmo. É o padrão de gosto que a gente sempre fala por aqui. O capitalismo funciona sob a ótica da quebra de barreiras de acumulações e para continuar acumulando sob a ótica da indústria da cultura, e indústria da cultura, gente, é indústria como qualquer outra, sob a ótica da padronização do gosto e, portanto, padronização das escolhas. O capitalismo tende à homogeneização das escolhas. São 10 salas de 10 filmes diferentes. Quando são diferentes, né, porque Homem-Aranha, os filmes Marvel tomam espaço de todas elas, mas 10 filmes que são diferentes, mas iguais. Na sua perspectiva estética. Saca?
Então, a Netflix, eu sei que vocês já sabem, vocês que já estão no chat já sabem, mas a Netflix não é boazinha, porque investe em produções internacionais. Aliás, isso foi uma coisa que veio pra mim há muito tempo atrás. Um pessoal da ECA, que é a Escola de Comunicação da USP, veio me fazer uma entrevista comigo, né? Não, né? Veio fazer uma entrevista comigo e eu acho que eles esperavam de mim uma coisa e eu entreguei pra eles outra, né? Eles vieram fazer uma entrevista comigo justamente sobre essa nova prática da Netflix de investir em produções estrangeiras. E eles vieram comigo com umas perguntas que tendencionavam, de alguma forma, para esse lugar de... Olha, que maravilhoso como a Netflix está globalizando a produção cinematográfica e, portanto, dando escolha para o espectador, que agora pode escolher em produções realizadas em diversos locais. E a resposta que eu dei para eles é, olha... A única diversidade que a gente pode dizer que existe é que, geograficamente, os filmes são feitos em lugares diferentes. Mas não passa disso. Não passa disso. Né? Eles só são feitos em lugares diferentes, mas sob a ótica imperialista. Seguindo aos interesses do lucro, ainda, de Hollywood. Que nada mais, nada menos está fazendo do que de se antecipar à organização dos trabalhadores. Porque essa greve, gente, era anunciada, ela ia acontecer. Porque de alguma forma essa greve, ela é uma continuação da greve lá no início do século XXI. Tá? Ela é um início lá do início da greve do século XXI, onde as demandas dos trabalhadores foram atendidas, entre aspas, né? Mas, por exemplo, se pediu lá no início do século XXI um aumento do salário médio, né, dos trabalhadores. Esse pedido foi atendido, mas se diminuiu o número de episódios nas séries, por exemplo. Ou seja, tá, você vai ganhar mais por episódio, mas vai ter menos episódio. Ou seja, tem menos trabalho e menos dinheiro também. Ou seja, o capitalismo, ele resolve a sua própria... Ele resolve a crise, criativamente resolve a sua crise, mas a resolução da sua crise anterior é a causa da sua crise posterior. Vocês percebem isso? E aí quando a gente percebe isso, a gente encara que as contradições capitalistas, na verdade, demonstram que a crise é o próprio capitalismo. Que a crise é o próprio capitalismo. Portanto, eles mesmos, os donos de estúdio, compreendiam que essa greve ia acontecer mais uma vez. Era questão de tempo. A Netflix tão somente se antecipou a isso, desorganizando a classe trabalhadora. Como? Internacionalmente. Exportando a sua produção. Não só a exibição dos filmes, ou seja, produzir internamente e exibir fora, mas eles passam a produzir fora. Mas aos interesses do imperialismo. Saca? Não é tão complicado de entender. Caso você não atue como charreteiro ou flanelinha, sabe que sua profissão será atingida pela evolução tecnológica de tempos em tempos. O cinema hoje é abalado por novidades como a inteligência artificial e o streaming, que, convenhamos, já não é tão novo assim. Inteligência artificial e botaram a cara no filme do Crepúsculo, é muito bom aquilo. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha isso. Isso é muito bom. Inteligência artificial e o streaming, que, convenhamos, já não é tão novo assim. Representados pelo WGA... Não é tão novo assim, mas é novo, né? Não é tão novo assim, mas é novo. É muito mais pela lógica da impressão de velocidade do mundo. As coisas são... Elas aparecem pra gente como cada vez mais novas. Pela lógica da obsolescência programada, né? Então o que foi feito ano passado já é velho. E a gente pensa que os streamings são muito antigos, mas não são. É novo, né, gente? É recente. Temporalmente é recente. De maneira histórica, ele é recente.
roteiristas pararam em 2 de maio e os atores vinculados ao SAG-AFTRA aderiram à pausa em 13 de julho, depois que negociações com a associação que representa empresas como Sony, Disney e Warner não aceitou suas requisições. Porque sim, a Disney, que lucrou mais de 1 bilhão apenas no primeiro trimestre deste ano, não pode negociar melhorias nas condições salariais de quem torna suas produções possíveis. Aí a gente fala que odeia bilionário e aparece um ex-aluno de administração do Mackenzie, fã do Hélio Beltrão, para nos chamar de invejosos. É foda. Lá no TikTok veio um jovem desses falar que os bilionários, eles têm que lucrar mais do que os trabalhadores, que eles têm que ganhar muito mais do que os trabalhadores porque eles sofrem o risco de falência. Tadinhos, né? Coitadinhos, eles sofrem o risco de falência. Eu falei pra esse jovem, jovem, pelo amor de Deus, jovem. Tu não tá constantemente ameaçado de ser demitido, não? De perder tua casa, não? Eles sofrem o risco de falência. Tadinho, vão ter que trabalhar, né? Tão difícil. Né, não, nego? As exigências do SAG passam por aumento de salário, regulamentação do uso de inteligência artificial, limitação de teste de elencos pré-gravados, atualização do período de contratos, aumento de pensões e planos de saúde e o primordial, que é a revisão dos ganhos residuais, pagamentos feitos a partir da disponibilização de uma obra em plataforma de streaming. Antes se ganhava... porque os residuais, gente, eles sempre existiram, né? Esses ganhos residuais, eles sempre existiram, sobretudo quando a gente tinha uma lógica antigamente dos DVDs, né? Então, o ator, o roteirista, quem fazia parte da produção de um filme, né? Realizava o filme, mas os seus ganhos, eles não se dão somente pelo pagamento do seu trabalho ali, ponto, acabou. Porque a sua imagem, ela continua sendo vendida posteriormente, né? A empresa, ela continua vendendo sua imagem ad eternum. E aí, os residuais, eles vêm justamente para corrigir esse problema, né? Então, os DVDs que eram vendidos, por exemplo, parte das vendas dos DVDs, os residuais, eram destinados a esses realizadores, a essa galera que fez parte da produção do filme. Quando a gente chega no streaming, e aí mais uma vez é aquilo que a gente já falou aqui, que é o capitalismo funcionando sobre quebra de barreiras de acumulações, onde houver uma barreira para acumular, ele vai lá e quebra essa barreira. Veja, esses residuais eram uma barreira para essa acumulação. O que o capitalismo faz? O que essa galera faz? Rompe com essa barreira. Mas como? É simplesmente tirando o residual? Não. Surge o streaming. E o streaming é uma ferramenta onde é difícil de se calcular, porque não há transparência nesses dados, o tanto que vai se dar para esses residuais. Sem falar, aqui eu tô falando em termos de número, né? Mas sem falar, número de vezes que um episódio foi exibido, enfim, quantas vezes ele foi reproduzido e tudo mais. Sem falar, como já vem acontecendo, por exemplo, de a HBO fazer uma série e vender essa série pra Netflix, por exemplo. E aí, pra quem você cobra os residuais? Cobra pra HBO, você cobra pra Netflix, você cobra pra quem? Sabe? Então, essas barreiras de acumulação, elas são constantemente rompidas criativamente pelo capitalismo à custa do que for. À custa do que for. Saca? Professor, já tem algum conteúdo falando do pagamento dos atores de Cidade de Deus? Não, não tem. Mas a gente pode pensar sobre isso em breve. Falar nisso, gente, até pra galera que tá no YouTube que vai assistir o corte, aí no chat apareceu o IAC com inscrições abertas. Pra quem não sabe, e chegou aí do Ian, né? O IAC é o meu curso de cinema, Introdução ao Cinema. Lá no IAC, a gente estuda sobre os mais diversos assuntos sobre a produção cinematográfica, que incluem linguagem, teoria, história, crítica e política
relacionada à produção cinematográfica. Se trata de um curso contínuo, onde assinando você tem 1 ano de acesso ao curso, onde eu adiciono 2 aulas novas todos os meses, beleza? Você assinando, você tem acesso a todas as aulas anteriores, mais 2 aulas novas todos os meses até completar o seu 1 ano de acesso. Depois disso, você pode renovar o curso, a renovação é automática, mas você pode cancelar sua assinatura em qualquer momento, tá bom? Ad da Netflix é foda. Aí me pega. Real. A galera tá falando aqui que pegou ad da Netflix. Depois eu falei isso tudo aqui, vem ad da Netflix. Tão de olho, né? Tão de olho no que eu tô falando aqui. Pô, tá de sacanagem. Mas enfim, então introdução ao cinema. Eu comecei a falar de introdução ao cinema como geral entrou no Ed, né, também. Porra, tá, eu tô carmado aqui, tô... Tá foda. Mas enfim. Então, o Introdução ao Cinema, você vai ter acesso a 2 aulas novas todos os meses pelo tempo de assinatura. Você pode, pra entrar em contato, pra entrar na página do Introdução ao Cinema, aí no chat vocês jogam exclamação IAC. Introdução ao Cinema, exclamação IAC. E aí você pode entrar na página e conferir como funciona ainda melhor o Introdução ao Cinema. E claro, se você tiver alguma dúvida, vá lá no meu Instagram e fala comigo na DM que eu te respondo tudo que você quiser sobre Introdução ao Cinema, caso você ainda tenha alguma dúvida. Se quiser me seguir no Instagram, me segue lá no Instagram. Eu falo com vocês todos os dias nos stories, respondo perguntas, faço tudo. Joga aí no chat também, exclamação Instagram, tá bom? Vamos continuar. Muito residual por reprise televisiva. Hoje, nem tanto. Também já se ganhou muito com venda de DVD e hoje essa é uma renda que nem sequer existe. E se você lembra daquele... Saca? Então, esses trabalhadores perderam um tipo de renda que, se antes de se vender... Quem compra DVD hoje, gente? Se não, cinéfilo maluco. Gente, eu sou cinéfilo, eu sou professor de cinema e eu me livrei de tudo que é DVD. Eu tenho alguns aqui, muito poucos. Muito poucos. Me livrei de tudo. Quem compra DVD hoje? Então, assim, os residuais por venda de DVD já era, gente. Essa galera perdeu esses residuais. Tá. E aí a gente fica muito nessa lógica, isso que é importante, a gente fica muito nessa lógica de que é a Margot Robbie, é o Leonardo DiCaprio, é o Robert Downey Jr., é essa galera que tá perdendo o residual. Não, mas não é essa galera que tá perdendo. Sabe? É o roteirista. E assim, roteirista não é só um roteirista, não é aquele que aparece nos créditos, não. É uma galera que fica numa sala de roteiros e que não tem seu trabalho reconhecido. Sabe? Essa galera tá perdendo residual pelo seu trabalho. Período em que nós pensamos que fazíamos ótimos negócios comprando espólios de locadoras que estavam à beira da falência, não se esqueça que já está na hora de tomar a vacina bivalente. Outro ponto crucial é a inteligência artificial. Enquanto o SAG quer evitar o uso indiscriminado de qualquer imagem de ator já escaneada pelos estúdios, a indústria não quer nem pedir consentimento para o uso individual de imagem, o que afeta o elo mais fraco dessa cadeia, composto pelos figurantes. Gente, isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. É exatamente isso que o Hollywood tem feito. Quer fazer, na verdade, né? É exatamente isso que o Hollywood quer fazer. Os estúdios. Eles querem, sobretudo nessa escala dos figurantes, mas nos atores também, de alguma forma, sobretudo nos atores menores, por enquanto, que daqui a pouco, né, você pega e escaneia o Robert Downey Jr. e faz um filme do Robert Downey Jr., sobretudo quando ele estiver morto. Mas os figurantes, gente, eles querem fazer isso. Pega um dia que o figurante vai lá pro estúdio, faz um monte de pose, faz um monte de... e tudo mais, você escaneia esse figurante e ele entra para um banco de imagens. Ou seja, você paga uma vez pelo figurante e você usa a imagem dele para sempre. Saca? Saca qual é a questão? Não tem mais emprego pra essa galera. Não tem mais emprego pra essa galera.
Já para os roteiristas, o que mais incomoda é a mudança no tamanho e intervalo das séries, além da inteligência artificial, claro. Quando a TV dominava essa área, eles eram contratados para escrever 24 episódios por temporada, com previsão de retorno garantido no ano seguinte. Hoje não. Séries têm entre 8 e 12 episódios, e se não viram hype nas páginas de fofocas com seguidores que usam o meme da Gretchen para comentar cada episódio, a Netflix cancela e não tá nem aí para o assinante e muito menos para a equipe. Aliás, ainda acho que um dia vamos descobrir que a Netflix é apenas um grande e bem organizado esquema de pirâmide, e esse dia não deve estar longe, porque não é possível a produção de tanta série ruim e sem continuação numa mesma plataforma. Padrão de gosto, gente. Lógica do padrão de gosto. Você constrói um padrão de gosto, replica essa lógica e joga no ar. As pessoas, porque a Netflix ela vai atuar justamente nessa perspectiva de que você não saia da plataforma. O interesse deles é que você não saia de lá. E a Netflix ela conseguiu, em relação aos outros streaming, um projeto de padrão de gosto mais eficaz ainda, né? Então, é replicar uma série de séries, filmes, produtos audiovisuais semelhantes, onde eu assisto um atrás do outro, mas eu não saio da plataforma. Mas mais do que isso, sobre o que o Helder falou aqui também, é uma coisa que eu ainda preciso estudar um pouco mais, mas já trazendo um pincelado sobre isso, a minha amiga, a Marina Rodrigues, ela é uma produtora de cinema que atua, de esquerda, que atua bastante no Twitter e tudo mais. Enfim, ela não atua no Twitter, tá, gente? No Twitter eu digo que ela traz à tona, ela divulga essas questões, mas ela tá inserida nesse contexto, isso que eu quero dizer. Mas a Marina Rodrigues estava falando justamente, ativa no Twitter. Obrigado. Ela estava falando justamente sobre essa perspectiva dos planos de assinatura da Netflix, porque agora a Netflix tá empurrando planos de assinatura onde há publicidade, onde há propaganda, né? E aí, ela estava falando justamente dessa perspectiva onde é um mito essa parada de que os assinantes que pagam as produções da Netflix, que a publicidade é muito maior, né? Os ganhos com publicidade é muito maior do que os assinantes podem pagar. Então os preços que a Netflix cobra e tem cobrado, tem aumentado cada vez mais, são, né? São mais uma vez quebra de barreira de acumulação. São falsos. Saca? E aí isso vai de encontro justamente a toda essa perspectiva da regulamentação dos streamings. Porque o discurso de liberal é sempre o mesmo. É essa lógica onde regulamentar o streaming vai fazer com que o streaming se torne mais caro ainda. Gente, a Netflix vem aumentando o preço ano após ano e não tem nenhuma regulamentação. A Netflix aumenta o preço ano após ano e não há uma regulamentação. Sabe? Pode ter certeza que, pondo a regulamentação, eles vão arrumar maneiras de quebrar essas barreiras de acumulação e entochar a publicidade nos outros. Saca? O problema não é a regulamentação, o problema é o capitalismo mesmo, gente. É a lógica de produção. Qualquer um pode furar essa greve, claro, mas atores sindicalizados ao SAG não estão dispostos a isso. Durante a premiere do filme Oppenheimer, em Londres, o elenco do novo longa de Christopher Nolan anunciou paralisação e se retirou do evento de gala. E estamos falando aqui de gente como Cillian Murphy, Emily Blunt e Matt Damon. Margot Robbie, que citamos no início do vídeo e que é protagonista de Barbie, que sai amanhã, também sinalizou apoio à pausa. Inclusive, esse posicionamento dela tem gerado críticas infundadas sobre a beleza da atriz, que partem principalmente de um grupo de incels idosos brasileiros que se parecem com Cláudio Castro, Danês Rocha, Ottoni de Paula ou Tarcísio de Freitas. E isso sem contar aquele... Gente, a galera, a Margot Robbie, ela entra na greve e a galera começa a falar da beleza da Margot Robbie
E aí tu entra no, no perfil dessa galera, é uma gente mais bela do que a outra, sabe? Eles que ostentam o tradicional queixinho de Marcos Rogério. Após Margot Robbie se posicionar no carpete vermelho em favor da greve, essas beldades inquestionáveis da internet brasileira começaram a subir uma foto da atriz sem maquiagem para atacá-la coordenadamente e dizer que Margot nem é tão bonita assim, já está ficando velha e tem um sotaque australiano tão carregado que compromete a sua atuação. Já está ficando velha é foda, né? Longe de mim defender que toda pessoa loira é automaticamente bonita e que feio não pode opinar sobre beleza alheia, até porque, né? Mas se você não tem glaucoma, vai discordar desse ataque a ela. E se você tem memória, também, porque isso tem tudo a ver com outros tipos de ataques coordenados da extrema-direita nos anos anteriores, como quando Scarlett Johansson teve sua beleza criticada por Rodrigo Constantino, justamente no momento em que a atriz se posicionava sobre diversidade e feminismo. Em março de 2018, o colunista da Gazeta do Povo escreveu um texto dizendo que a atriz tinha cortado o cabelo e estava feia e baranga como toda feminista. Essa crítica parte do mesmo cara que... Não, eu acho ótimo. Olha a foto que ele bota dele. Ele bota uma foto pra se passar mais bonito, mas fica... Sabe? Olha isso, cara. E ele bota no perfil também, gente. Ele botou no perfil também. Aqui. Cara. Como toda feminista. Essa crítica parte do mesmo cara que escreveu um texto cujo título é o seguinte: Onde foram parar os machos? Tire a conclusão que quiser. Mas deixando o Constantino de lado, já virou hábito esse tipo de movimentação. O cara... Autoestima do cidadão, né? Autoestima do cidadão, de se pôr lado a lado com Scarlett Johansson. Sempre que uma musa de Hollywood decepciona nossos incels idosos. Primeiro, eles dizem que ela é feia, mesmo quando o autor da crítica se parece com um dedão com barba e óculos, e depois acusam as galoas de doutrinar a população por meio da maldita cultura woke. É só esperar, não falha nunca. O que mais irrita essa galera é que apenas artistas decadentes ou falidos compram um discursinho alucinado e ressentido deles. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma contribuição para que a gente continue a produzir conteúdo e não tenha que fazer greve. Além do YouTube, estão presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Nos acompanhem por lá, não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que têm a coragem de falar que as musas de Hollywood não são tão bonitas quanto pessoas como Rodrigo Constantino, só temos uma coisa para te dizer: não passarão. Muito bom, muito bom. Gente, o Elder tem um texto maravilhoso, né? Vocês estavam dizendo. Curtiram o vídeo?